As lendas do folclore são um conjunto de mitos e personagens que nasceram da imaginação coletiva de um povo, como uma verdadeira tradição passada de geração para geração. A maioria das lendas brasileiras são de origem indígena, mas receberam influência dos mitos e histórias trazidos de portugueses e africanos. Desta forma, surgiram diversas histórias mitológicas que envolvem seres e criaturas fantásticas, que há séculos assombram e maravilham os brasileiros. Então hoje é dia de conhecer um pouco mais dos principais personagens do folclore brasileiro. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. A história tradicionalmente transmitida pelos indígenas diz que Yara era uma bela jovem e todos os seus irmãos sentiam inveja de sua beleza. Além de extremamente bonita, Yara também era uma guerreira muito corajosa. Assim, a única solução que seus irmãos encontraram para se livrar de tamanha inveja seria matar a jovem. Porém, ela consegue matar os seus irmãos primeiro. Consequentemente, foge para não ter que sofrer com a punição do seu pai, o pajé da tribo. Mas este acaba por encontrá-la e, como punição, lança a filha ao rio. Os peixes a salvam, transformando-a em sereia. Assim, a Índia começa a usar sua beleza e sedutora voz para atrair os homens ao fundo do rio, matando os afogados. Ainda segundo a lenda, o homem que tem a sorte de escapar da maldição da Yara fica louco. Apenas um poderoso pajé teria a capacidade de fazer a pessoa voltar ao seu estado normal. Originalmente, as primeiras histórias sobre a lenda da Yara narrava a personagem como um homem. Este tritão tinha a fama de devorar os pescadores da região. Apenas a partir do século XVIII que supostamente ganhou a versão atual. Outro personagem bastante popular do folclore nacional, o Saci Pererê, é descrito como um menino negro que tem apenas uma perna, usa um gorro vermelho e está sempre com um cachimbo na boca. O Saci é conhecido por ser muito brincalhão. Entre as suas principais travessuras, as mais conhecidas são fazer a comida queimar, trocar o sal pelo açúcar, fazer tranças no rabo dos cavalos, assoviar para assustar animais e pessoas e esconder objetos domésticos. Apesar de ser caracterizado por ter esses comportamentos, o Saci Pererê não costuma ser violento, de acordo com as principais lendas. É um personagem tão marcante no cenário folclórico brasileiro que foi criada uma data comemorativa exclusiva para ele, 31 de outubro, o Dia do Saci. Esta é tida como uma alternativa ao Halloween, com o propósito de fazer os brasileiros celebrarem a riqueza do folclore nacional. As primeiras histórias sobre essa criatura surgiram nas tribos indígenas do sul do Brasil. Na época, o Saci era retratado como uma espécie de pequeno diabo, com duas pernas, com mulata e um rabo. A lenda contemporânea se originou a partir da junção de características de vários lugares. A cor negra e a falta de uma perna é uma influência da cultura africana, pois o Saci teria perdido seu membro inferior numa luta de capoeira, segundo a história. O gorro vermelho, no entanto, é uma herança das tradições europeias. A lenda do lobisomem tem origem europeia. Ela retrata um monstro violento com formas humanas e de lobo, que se alimenta de sangue. Acredita-se que quando uma mulher tem 7 filhas e o 8º filho é homem, esse último provavelmente será o lobisomem. Em algumas versões, a lenda apresenta outras características, como a manifestação do lobisomem em crianças não batizadas. A transformação do homem em lobisomem ocorre nas encruzilhadas em noites de lua cheia, por volta da meia-noite. Ao amanhecer, ele torna-se novamente humano. Assim como o Saci, o Curupira é outro personagem do folclore brasileiro que habita as florestas e é conhecido por fazer muitas travessuras. É descrito como um anão de cabelos ruivos, com muitos pelos pelo corpo e os pés virados para trás. A criatura
usa essa última particularidade como artimanha para enganar as pessoas, fazendo com que fiquem presas na mata e não encontrem o caminho para casa. As primeiras narrativas sobre a lenda do Curupira são do século XVI, quando era descrito pelos jesuítas como o demônio que persegue os índios. Ao contrário do Saci, ele é considerado um ser maléfico, capaz de fazer mal às pessoas e, por essa razão, sempre foi muito temido pelos índios. De acordo com a lenda, a criatura persegue as pessoas que desrespeitam a floresta, como lenhadores e caçadores. Histórias de raptos misteriosos, estupros e outros casos de violência inexplicáveis que ocorrem nas matas costumam ser associados a ele. Muitas vezes confundido com o Curupira, a Caipora é outro personagem tradicional. A sua lenda é muito comum na região amazônica, sendo seu nome originário a partir do tupi-guarani Caapora, que significa habitante do mato. Diferente do seu primo Curupira, a Caipora não tem os pés virados para trás, mas também é descrito como uma criatura de pele escura, coberta de pelos vermelhos e que anda sempre montada em um porco do mato. Esta é outra personagem lendária, muito popular no folclore brasileiro. A criatura é descrita nas histórias como uma mula de cor marrom ou preta e que solta fogo no lugar da cabeça. A lenda nasce como base nas ideias conservadoras e moralistas da Igreja Católica, quando os relacionamentos sexuais eram proibidos antes do casamento. A Cuca é outro ser mitológico muito conhecido. É descrita como uma assustadora bruxa, com garras afiadas, e em algumas versões tem a cabeça de um jacaré. A popularidade deste personagem folclórico aumentou quando foi retratada por Monteiro Lobato no clássico infanto-juvenil Sítio do Pica-Pau Amarelo. De acordo com a lenda, a Cuca gosta de sequestrar e comer as crianças que desobedecem seus pais. Por isso, é comum na cultura popular brasileira contar histórias sobre a Cuca para forçar as crianças a se comportarem. Um dos exemplos mais conhecidos é a tradicional canção de niná: Nana neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. A origem da lenda está baseada em um ser mitológico, conhecido entre os povos da Península Ibérica, a Coca. Esse monstro era descrito como um dragão que comia crianças desobedientes. A história ainda dizia que a criatura ficava constantemente no telhado das casas, espreitando as ações dos jovens mal educados. E qual dessas lendas você conhecia? Qual faltou? Deixe nos comentários. E se gosta de curiosidades, está no lugar certo. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar bem informado e me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!